Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O mistério da Fazenda da Colina. Meu nome é Marcos Andrade, sou jornalista investigativo. Ao longo da minha carreira, já desvendei muitas histórias curiosas, mas nenhuma delas se compara ao que vivi há alguns anos, quando decidi passar um final de semana em uma fazenda isolada no interior de Goiás. Não fui lá por lazer, mas porque havia um mistério que ninguém parecia disposto a resolver. Tudo começou quando recebi um e-mail anônimo. O texto era curto, mas intrigante. Fazenda da Colina. Gente desaparecendo. Animais mutilados. Venha se quiser respostas. Junto, havia uma localização. Algo no tom daquele e-mail me incomodou, mas também despertou minha curiosidade. Fiz algumas pesquisas e descobri que a fazenda pertencia a um homem chamado Vicente Ferreira, um fazendeiro conhecido por sua reclusão. Há anos, boatos de atividades estranhas na propriedade circulavam, mas ninguém ousava se aprofundar. Preparei minha câmera, gravador e notebook e dirigi durante 5 horas até a cidade mais próxima, chamada São Bento do Araguaia. Lá, as pessoas evitavam falar da fazenda. Quando perguntei sobre Vicente, os olhares se desviaram e as respostas eram sempre vagas. Só uma senhora idosa, que vendia doces caseiros na praça, concordou em conversar. Você não devia ir até lá, moço. Já perdeu gente demais. Vicente nunca foi de muita conversa, mas depois que a mulher dele morreu, ele ficou pior. E agora, tem coisa lá que não é desse mundo. Eu ri, tentando aliviar a tensão, mas ela permaneceu séria. Se for, cuidado com o porão. É tudo o que posso dizer. Na manhã seguinte, segui para a fazenda. A estrada de terra parecia interminável, e o silêncio era perturbador. Ao longe, avistei a casa principal, uma construção antiga, de madeira desgastada, cercada por um campo que parecia morto, apesar da época de chuvas. Havia um curral vazio, uma pequena plantação murcha, e mais nada. Quando estacionei, fui recebido por Vicente. Ele era um homem alto, de pele queimada de sol e olhos profundos que pareciam carregar décadas de dor. Você é o jornalista, não é? Perguntou, sem apertar minha mão. Confirmei, e ele apenas assentiu, gesticulando para que eu entrasse. A casa e os segredos. O interior da casa era tão sombrio quanto o exterior. As janelas estavam cobertas por cortinas grossas, deixando o ambiente abafado e escuro. O cheiro de mofo era forte, e os móveis estavam cobertos por uma camada fina de poeira. Vicente me levou até a sala e apontou para um sofá. O que quer saber? Perguntou, direto. Expliquei que estava ali para investigar os boatos e entender o que realmente acontecia. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, olhando fixamente para uma lareira apagada. Há algo na terra, Sr. Marcos. Algo que não deveria estar aqui. Ele começou a contar que, há anos, logo após a morte da esposa, começou a ouvir sons durante a noite, passos, vozes sussurradas, e o som de algo pesado sendo arrastado pelo chão. Achou que estava imaginando coisas, até que os animais começaram a aparecer mortos. Primeiro foram as galinhas, depois os porcos, até que um dos cavalos foi encontrado com marcas profundas de garras no corpo. Achei que fosse algum predador. Coloquei armadilhas, instalei cercas elétricas. Nada adiantou. Então ele me levou para o lado de fora, até um poço abandonado próximo à plantação. Foi aqui que tudo começou, disse ele, apontando para o buraco coberto por tábuas de madeira. Vicente explicou que, há muitos anos, enquanto cavavam o poço, os trabalhadores encontraram algo enterrado, uma espécie de caixa de metal, cheia de ossos humanos. Ele tentou reportar o achado, mas, antes que pudesse, os ossos desapareceram. Dias depois, os trabalhadores começaram a morrer em acidentes estranhos. Alguns simplesmente abandonaram a fazenda e nunca mais foram vistos. Desde então, é como se algo estivesse preso aqui, e não quer que ninguém vá embora. A primeira noite,
Decidi passar a noite na fazenda para entender o que estava acontecendo. Montei meu equipamento no quarto de hóspedes e comecei a gravar. Durante as primeiras horas, tudo estava calmo, mas, por volta das 2 da manhã, os ruídos começaram. Primeiro, ouvi o som de algo sendo arrastado do lado de fora. Peguei minha lanterna e fui até a janela. No campo, vi algo que não conseguia explicar, uma figura alta e esquelética, com braços anormalmente longos, caminhando em direção ao curral. Suas pernas dobravam de maneira errada, como se estivessem quebradas. Peguei minha câmera e corri para fora, mas a figura desapareceu antes que eu pudesse chegar perto. No curral, encontrei as cercas derrubadas e marcas profundas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado para dentro da floresta. Quando voltei para casa, Vicente estava na varanda, com um rifle nas mãos. Eu disse que não devia ter vindo, murmurou, os olhos fixos na floresta. O porão. No dia seguinte, Vicente desapareceu. Procurei por toda a fazenda, mas não havia sinal dele. Decidi explorar o lugar sozinho. Enquanto investigava a casa, encontrei uma porta trancada na cozinha. Era o porão. Com alguma dificuldade, consegui arrombar a porta e desci os degraus estreitos. O ar era pesado e cheirava a ferrugem. No fundo do porão, encontrei uma série de desenhos gravados nas paredes, figuras humanoides, símbolos estranhos e algo que parecia uma criatura gigante, com olhos brilhantes. No centro do porão, havia um buraco no chão, cercado por velas apagadas. De repente, o buraco começou a emitir um som baixo e gutural, como um rosnado distante. Antes que pudesse reagir, algo saiu das sombras, uma mão pálida e esquelética que tentou agarrar meu tornozelo. Corri para fora do porão e tranquei a porta atrás de mim. Peguei minhas coisas e fugi da fazenda sem olhar para trás. Até hoje, quando penso naquela noite, sinto um calafrio. Vicente nunca foi encontrado e a fazenda está abandonada. Mas, às vezes, recebo e-mails de pessoas que tentaram visitar o lugar. Todas elas falam do mesmo som, algo pesado sendo arrastado pelo chão. A maldição da colina seca. Meu nome é Vicente Almeida, mas o pessoal daqui me conhece como Seu Vicente. Tenho 67 anos e vivo na mesma fazenda desde que me entendo por gente. Herdei essas terras do meu pai, que herdou do pai dele, e assim por diante. Já enfrentei seca, praga, roubo de gado, mas nada disso me assustou tanto quanto o que aconteceu numa noite de julho, há mais ou menos 20 anos. Naquele tempo, minha vida era simples, como a de qualquer fazendeiro. Acordava cedo, cuidava do gado, consertava cercas, e quando a tarde caía, gostava de sentar na varanda para escutar o silêncio da roça. Mas a tranquilidade que eu tanto prezava foi quebrada por algo que, até hoje, não consigo explicar direito. Tudo começou com pequenos sinais. Primeiro, os animais começaram a agir de forma estranha. As vacas, que sempre ficavam no pasto ao entardecer, começaram a correr para o curral antes mesmo do sol se pôr. O cachorro, um vira-lata valente chamado Trovão, parava na beira do terreiro e rosnava para o nada, como se visse algo que eu não conseguia enxergar. No início, achei que era coisa da minha cabeça, talvez cansaço, talvez paranoia, mas as coisas ficaram mais sérias. Numa noite, enquanto eu dormia, acordei com o som de passos pesados no terreiro. Levantei, peguei a espingarda e saí com uma lanterna. Estava tudo escuro e quieto, mas eu tinha certeza de que tinha alguém ali. "Quem tá aí?" gritei, tentando parecer firme. Não houve resposta, só o silêncio e o vento frio que vinha da colina. Quando estava voltando para casa, vi algo que me fez gelar. Perto do curral, havia marcas no chão, como pegadas enormes, mas não de gente nem de animal. Eram como garras arrastadas, e o cheiro que ficou no ar era de podre, como carne apodrecida. Contei para minha esposa, Dona Lourdes, mas ela só disse para eu rezar e deixar isso para lá. Ela sempre foi religiosa e achava que tudo se resolvia com uma vela e uma oração. Eu queria acreditar, mas algo dentro de mim dizia que aquilo era só o começo. As noites seguintes foram ainda piores.
O som de passos continuava, mas agora vinha acompanhado de um barulho estranho, como se algo estivesse raspando nas paredes da casa. Trovão latia desesperado, mas quando eu saía para ver, não tinha nada. Até que uma noite, vi algo com meus próprios olhos. Estava sentado na varanda, tentando relaxar depois de um dia cansativo. A lua estava cheia, iluminando bem o terreiro. Foi então que vi uma sombra se movendo perto da colina. Era alta, esguia e parecia se arrastar, como se tivesse dificuldade para andar. Quando a luz da lanterna bateu nela, percebi que não era um homem. Não era nada que eu já tivesse visto antes. Os olhos brilhavam, vermelhos como brasas, e os braços eram longos, quase tocando o chão. Corri para dentro, trancando portas e janelas. Lourdes me olhou com preocupação, mas antes que pudesse dizer algo, escutamos um som vindo do telhado. Algo pesado caminhava lá em cima, arranhando as telhas. Meu Deus, Vicente, o que é isso? Ela perguntou, com a voz tremendo. Eu não sabia responder. Só consegui segurar a espingarda com força e esperar que aquilo fosse embora. O barulho durou o que pareceram horas, mas, de repente, tudo ficou em silêncio. No dia seguinte, ao amanhecer, encontrei as telhas do telhado quebradas e mais daquelas marcas espalhadas pelo terreiro. Decidi que era hora de procurar ajuda. Fui até a cidade e falei com um velho conhecido, o Padre João, que já tinha ajudado outras famílias em situações estranhas. Vicente, o que você descreveu não é coisa deste mundo. Pode ser algo antigo, ligado à terra. Talvez uma maldição, disse ele, com um tom sério. O padre veio até a fazenda no mesmo dia. Rezou em cada canto, aspergiu água benta e até enterrou uma cruz de ferro no meio do terreiro. Por um tempo, pareceu funcionar. As noites voltaram a ser tranquilas, e eu achei que o pior tinha passado. Mas estava enganado. 2 semanas depois, uma tempestade caiu sobre a fazenda. A luz acabou, e a única coisa que iluminava a casa era o fogo na lareira. Foi nessa noite que tudo chegou ao auge. Estávamos na sala, eu, Lourdes e meu filho mais novo, Marcos, quando escutamos um som ensurdecedor. Parecia um grito, mas não humano. Era como um lamento vindo das profundezas da terra. De repente, as portas e janelas começaram a bater, como se algo estivesse tentando entrar. Marcos gritou e apontou para a janela. Lá fora, à luz dos raios, vimos a criatura novamente. Ela estava mais próxima desta vez, quase colada no vidro, com aqueles olhos vermelhos brilhando na escuridão. Lourdes começou a rezar em voz alta, enquanto eu e Marcos tentávamos barricar a casa. A criatura começou a bater na porta com força, e eu achei que ela ia arrombar. Então, no auge do desespero, lembrei-me da cruz de ferro enterrada no terreiro. Peguei a espingarda e corri lá fora, enfrentando a tempestade e o medo. Quando cheguei ao lugar onde o padre tinha enterrado a cruz, vi que ela estava quebrada ao meio. Sem pensar, segurei os pedaços e comecei a rezar, pedindo proteção. Foi então que a criatura soltou um grito agonizante e desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. Desde aquela noite, a fazenda voltou a ser tranquila, mas eu nunca consegui esquecer o que aconteceu. A cruz quebrada ainda está lá, enterrada no terreiro, como um lembrete do que enfrentamos. Hoje, conto essa história para quem quiser ouvir, mas poucos acreditam. Acham que é coisa da minha cabeça ou uma invenção de velho. Mas eu sei o que vi, e sei que há coisas neste mundo que a gente nunca vai entender completamente. O sussurro do além na fazenda. Meu nome é Bento Silveira, tenho 67 anos e vivo na fazenda Vale dos Cedros, que fica nos confins do interior do Paraná. Meu pai comprou essas terras na década de 50, e desde então, a fazenda foi passando de geração em geração. Sempre foi um lugar de paz, com campos vastos, árvores frondosas e um silêncio que só é quebrado pelo mugir do gado ou pelo canto dos pássaros. Mas nem sempre foi assim. Há uma memória, enterrada no passado, que me faz estremecer toda vez que penso nela. Tudo começou há muitos anos,
quando eu ainda era jovem. Era final de novembro, época em que as chuvas começavam a molhar a terra seca e preparar o solo para o plantio. Meu pai havia contratado um grupo de homens para abrir uma nova área na fazenda, um pedaço do terreno que nunca tínhamos usado. Era uma mata fechada, densa, que parecia ter sido esquecida pelo tempo. Meu pai dizia que ali seria um ótimo lugar para plantar café, e eu, ansioso para ajudar, me ofereci para coordenar os trabalhadores. Logo no início, coisas estranhas começaram a acontecer. Enquanto limpávamos o terreno, os homens encontraram um buraco profundo, como um poço, mas sem água. Parecia antigo, com pedras desgastadas ao redor, cobertas de musgo. Não demos muita importância, achando que era alguma estrutura velha deixada por antigos moradores da região. Meu pai apenas ordenou que selássemos o buraco com terra e seguíssemos o trabalho. Foi aí que as coisas começaram a mudar. Naquela noite, fui o último a deixar o campo. Enquanto caminhava de volta para casa, senti um vento gelado cortar o ar, mesmo que fosse uma noite quente de verão. Um cheiro estranho, como de carne podre, veio com o vento, e uma sensação de estar sendo observado me fez olhar várias vezes por cima do ombro. Mas não havia nada ali, só o silêncio e as sombras das árvores. Cheguei em casa e tentei esquecer o que havia sentido. Mas, durante a madrugada, fui acordado por batidas na janela do meu quarto. Era um som ritmado, firme, como se alguém quisesse chamar minha atenção. Peguei uma lamparina e me levantei, pensando que fosse um dos trabalhadores. Quando abri a janela, porém, não havia ninguém ali. Olhei para o campo, e foi então que vi uma figura alta, magra, com um chapéu de aba larga, estava parada perto do milharal. Seus olhos brilhavam num vermelho fraco, quase apagado, mas o suficiente para me fazer congelar de medo. A figura não se moveu, apenas ficou ali, me encarando, até que apaguei a lamparina e me joguei de volta na cama, rezando para aquilo ser apenas fruto da minha imaginação. No dia seguinte, comentei o ocorrido com meu pai e os trabalhadores. A maioria riu, dizendo que eu devia ter sonhado, mas um dos homens, chamado Vicente, ficou sério. Ele me puxou para o lado e disse: "Seu Bento, o senhor abriu algo que não devia. Essa terra aqui, ela é velha, muito mais velha do que a gente pode imaginar. Meu avô contava histórias sobre um espírito que guarda o que é dele, e quem mexe sem permissão paga um preço alto." Eu ri, achando que era apenas superstição. Mas à medida que os dias passavam, os acontecimentos estranhos se tornaram mais frequentes. Ferramentas desapareciam, os bois ficavam agitados sem motivo, e os trabalhadores começaram a reclamar de sonhos ruins, nos quais uma figura sombria os observava. O ápice aconteceu numa noite de tempestade. Um dos trabalhadores, José, estava indo embora quando viu algo no meio do campo. Ele voltou correndo para a sede, pálido, quase sem conseguir falar. Disse que tinha visto o homem do chapéu parado perto do poço que havíamos soterrado. Ele estava lá, seu Bento. Eu vi com esses olhos. José gritava, apontando para os próprios olhos, arregalados de terror. Peguei minha espingarda e, junto com meu pai e alguns outros homens, fui até o campo. A chuva estava forte, e as lanternas iluminavam pouco além do chão encharcado. Quando chegamos perto do local onde antes estava o poço, vimos algo que me arrepia até hoje. O solo havia cedido, revelando novamente o buraco que tínhamos fechado. Mas agora ele parecia ainda mais fundo, como se estivesse sugando a terra ao redor. Foi então que ouvimos um som grave, gutural, vindo das profundezas do buraco. Parecia um gemido, mas ao mesmo tempo tinha algo de humano, como se uma voz estivesse tentando formar palavras. "Saia daqui", disse a voz, num tom que parecia ecoar dentro da minha própria cabeça. Os homens saíram correndo, deixando as lanternas para trás. Eu e meu pai ficamos parados, imóveis, enquanto aquela presença invisível parecia nos envolver. De repente, uma força invisível nos empurrou para trás, como um vento forte, e caímos no chão. Quando levantamos, o buraco estava novamente fechado, como se nunca tivesse existido. Depois daquela noite,
nenhum dos trabalhadores quis voltar para o campo. Meu pai decidiu abandonar o projeto e deixou a área intocada. Plantamos uma cerca ao redor do local e nunca mais mencionamos o assunto. Anos depois, quando meu pai já havia falecido, pensei em vender a fazenda e ir embora. Mas algo me prendia aqui, como se a terra tivesse se tornado parte de mim. Hoje, quando caminho pelos campos, evito olhar para a área onde o poço estava. Mas, às vezes, no silêncio da noite, ainda ouço aquele sussurro distante, como um lembrete de que algumas coisas devem permanecer enterradas. E assim, vivo com a certeza de que há mais neste mundo do que podemos entender. A terra tem suas memórias, seus segredos, e nós, meros mortais, somos tolos em tentar desvendar o que não nos pertence. Os segredos enterrados da Fazenda Vista Negra. Meu nome é Arnaldo Monteiro, tenho 62 anos, desde que me entendo por gente, moro na Fazenda Vista Negra, situada no interior de Goiás. O nome, como muitos dizem, já carrega um peso de mistério, mas para mim sempre foi apenas um nome. Meu avô comprou essa terra no início do século passado, quando ainda era um pedaço de mata fechada, e transformou-a em uma das maiores fazendas da região. Aqui criamos gado, plantamos milho, e a vida sempre foi tranquila. Ou pelo menos era o que eu acreditava até aquele ano fatídico. Era dezembro de 1998. Eu tinha acabado de assumir o comando da fazenda após meu pai falecer. Apesar de conhecer cada pedaço de terra como a palma da minha mão, sempre evitei a área sul da propriedade. Era um pedaço esquecido, tomado por uma vegetação densa e árvores antigas que pareciam carregar séculos de histórias. Meu pai dizia que aquela parte era improdutiva e que não valia o esforço. Mas, naquele ano, com a necessidade de expandir a plantação, decidi desbravar o terreno. Contratei alguns homens da cidade vizinha para me ajudar a limpar o local. Eles eram trabalhadores simples, acostumados com o serviço pesado, mas, desde o início, notei que estavam inquietos. Comentários sobre a escuridão estranha daquela área começaram a circular. Seu Arnaldo, o ar aqui pesa, dizia um deles. Outro afirmou ter ouvido sussurros enquanto trabalhava. Eu, homem de pés no chão, achava que era tudo fruto da imaginação deles. O primeiro sinal de que algo estava errado aconteceu na segunda semana de trabalho. Durante a limpeza, um dos homens encontrou algo enterrado. Era um pequeno baú de madeira, muito velho, quase desintegrando. Quando o abrimos, encontramos apenas um pedaço de tecido com símbolos estranhos desenhados. Um dos trabalhadores, um homem chamado Zé Ramalho, se afastou imediatamente, murmurando algo sobre feitiçaria. O restante apenas riu e descartou o achado como lixo velho. Naquela noite, acordei com um barulho estranho vindo do lado de fora da casa. Era como se algo pesado estivesse sendo arrastado pela varanda. Peguei minha espingarda e abri a porta, esperando encontrar algum animal, mas o que vi me deixou paralisado. No meio do campo, perto da área onde estávamos trabalhando, havia uma luz fraca, como se alguém estivesse segurando uma lamparina. Mas não havia ninguém. A luz flutuava, movendo-se lentamente, até desaparecer na escuridão. Na manhã seguinte, um dos trabalhadores não apareceu para o serviço. Fui até o alojamento e o encontrei arrumando suas coisas, pronto para partir. Ele me disse que tinha tido um sonho terrível. Uma mulher vestida de preto, com olhos vazios, estava parada ao lado da sua cama, sussurrando palavras que ele não conseguia entender. Apesar disso, continuamos o trabalho, mas os acontecimentos estranhos se intensificaram. Sons de passos eram ouvidos durante a noite, mesmo quando ninguém estava por perto. Ferramentas desapareciam e reapareciam em lugares improváveis. Os trabalhadores começaram a evitar o campo, alegando que sentiam como se algo estivesse os observando. Foi na terceira semana que tudo desmoronou. Era uma noite quente, sem nuvens, e eu estava voltando da cidade com mantimentos. Ao chegar perto da área sul, vi algo que me fez questionar minha sanidade. No meio do campo, havia uma figura alta,
com cabelos longos e desgrenhados, vestida com um manto escuro. Ela estava de costas, imóvel. Acendi os faróis da caminhonete, mas a figura não se moveu. Quando finalmente tive coragem de descer, ela desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Depois disso, os trabalhadores se recusaram a voltar, e eu me vi sozinho para lidar com aquilo. Decidi consultar Dona Iraci, uma senhora conhecida na região por suas histórias e sabedoria sobre coisas que ninguém mais entendia. Quando contei o que estava acontecendo, ela ficou pálida e me disse para abandonar aquela área imediatamente. Seu Arnaldo, aquilo lá não é coisa de Deus. Tem algo enterrado ali, algo que nunca deveria ter sido mexido. Ela me deu um rosário e disse para eu rezar todas as noites, mas eu, teimoso, resolvi ir até o campo uma última vez para tentar entender o que estava acontecendo. Naquela noite, armado com uma lanterna e uma coragem que eu não sabia de onde vinha, fui até a área sul. O silêncio era absoluto, como se o campo inteiro estivesse prendendo a respiração. Quando cheguei ao local onde havíamos encontrado o baú, vi que o chão estava remexido, como se alguém tivesse cavado ali novamente. De repente, o ar ficou gelado, e um cheiro forte de enxofre tomou conta do lugar. A lanterna começou a piscar, e eu ouvi. Primeiro, um sussurro, fraco e indistinto. Depois, uma voz rouca e cheia de ódio, dizendo: "Você não deveria estar aqui." Me virei e vi a mulher. Ela estava ali, a mesma figura que eu tinha visto antes, mas agora de frente. Seu rosto era um borrão, como se estivesse escondido por uma névoa. Antes que eu pudesse reagir, ela estendeu a mão em minha direção, e uma força invisível me jogou no chão. Acordei ao amanhecer, no meio do campo, com o rosário de Dona Iraci apertado na minha mão. Voltei para casa e nunca mais coloquei os pés na área sul. Hoje, a fazenda ainda é minha, mas aquela parte permanece intocada, cercada e isolada. E, às vezes, nas noites mais silenciosas, posso jurar que ouço o sussurro daquela voz, me lembrando que alguns segredos devem permanecer enterrados para sempre. O último guardião da fazenda. Meu nome é Domingos Batista. Tenho 68 anos e nasci na fazenda Vale do Cedro, uma propriedade isolada no interior de Minas Gerais. Vivi a maior parte da minha vida lá, cuidando da terra que foi herdada pelo meu pai, antes dele, pelo meu avô. É uma área vasta, cercada por matas densas, morros que escondem o sol na parte da tarde e um rio que serpenteia pelas encostas. O lugar sempre foi meu lar, mas também meu fardo, pois carrega uma história que nunca consigo contar sem sentir os pelos da nuca se arrepiarem. Era dezembro de 1985. Lembro-me bem porque aquele foi o último Natal que passei com minha esposa, Maria, antes de ela insistir que deveríamos nos mudar para a cidade. Ela dizia que havia algo errado naquela fazenda, mas eu sempre descartava suas preocupações como bobagens. Afinal, cresci ali, e nunca tinha visto nada que pudesse me assustar. Pelo menos, até aquela noite. A história começa com uma série de eventos estranhos. Durante o dia, tudo parecia normal. O gado pastava tranquilamente, o vento soprava através dos campos de milho, e o som dos pássaros preenchia o ar. Mas, quando a noite caía, o silêncio se tornava opressor. Os cães da fazenda, normalmente barulhentos, se escondiam debaixo do alpendre, tremendo como folhas. E eu comecei a notar luzes fracas piscando na mata. No início, achei que fossem caçadores ilegais, algo comum naquela época. Peguei minha espingarda e fui verificar, mas nunca encontrei ninguém. O cheiro forte de enxofre e o rastro de pegadas enormes, que terminavam abruptamente no meio do nada, eram tudo o que restava. Uma noite, por volta das 2 da manhã, acordei com um barulho que parecia vir do celeiro. Era um som de passos arrastados, acompanhados de um murmúrio baixo e constante. Peguei minha espingarda e desci com uma lamparina, preparado para enfrentar quem quer que fosse. Ao abrir a porta do celeiro, vi algo que congelou meu sangue. No meio do espaço, entre as baías dos cavalos, estava um homem. Ou pelo menos parecia um. Ele era magro, curvado,
com roupas esfarrapadas que pareciam pertencer a outra época. Sua cabeça estava baixa, e ele murmurava algo numa língua que eu não conseguia identificar. "Quem está aí?" gritei, apontando a espingarda. Ele levantou a cabeça, e o que vi me assombra até hoje. Seus olhos eram 2 buracos negros, profundos e vazios, como se não houvesse nada dentro daquele corpo. Antes que eu pudesse reagir, ele desapareceu, deixando apenas o cheiro de enxofre e marcas de garras no chão de terra. Contei a Maria, mas ela me olhou com uma mistura de medo e descrença. "É a fazenda, Domingos. Esse lugar está amaldiçoado. Vamos embora enquanto podemos." Mas eu não podia abandonar o que minha família construiu. Então, resolvi investigar por conta própria. Fui até o sótão da casa principal, onde meu avô guardava documentos antigos. Lá, encontrei um diário que nunca tinha visto antes. As páginas estavam amareladas e quase desintegrando, mas consegui decifrar o suficiente para entender que meu avô havia comprado a fazenda de uma família que a abandonou às pressas. Segundo o diário, o patriarca daquela família, um homem chamado Ezequiel, realizou rituais obscuros na propriedade, invocando forças que ele não podia controlar. No fundo do diário, havia um mapa desenhado à mão, indicando um local na parte mais remota da fazenda, perto de um antigo poço que eu nunca tinha visto. Decidi ir até lá, mesmo com o medo que me consumia por dentro. A caminhada foi longa, e o sol já estava se pondo quando cheguei ao local. O poço estava coberto de vegetação, mas ainda era visível. Ao me aproximar, senti o ar ficar mais pesado, como se algo invisível estivesse me empurrando para trás. Ignorando a sensação, puxei a tampa de madeira podre que cobria o poço e olhei para dentro. Não havia água, apenas escuridão. "Ei!" Então, ouvi. Primeiro, um sussurro fraco, vindo das profundezas. Depois, vozes, várias delas, chamando meu nome. "Domingos, volte, saia daqui." Antes que pudesse me afastar, algo saiu do poço. Era uma mão, magra e ossuda, seguida por um rosto que parecia uma mistura de humano e algo indescritível. Caí para trás, soltando a lanterna, e a criatura começou a rastejar para fora, emitindo um som que parecia uma risada distorcida. Corri como nunca corri na minha vida. O caminho de volta para casa parecia interminável, mas, quando finalmente cheguei, Maria estava esperando na varanda, com o olhar mais aterrorizado que já vi. "O que você fez, Domingos?" Tentei explicar, mas ela me interrompeu, apontando para o campo. Lá, no meio da plantação, várias figuras escuras estavam paradas, olhando em nossa direção. Naquela noite, Maria fez as malas e foi embora. Eu fiquei, teimoso e incapaz de abandonar a fazenda. Mas os eventos só pioraram. As figuras começaram a aparecer com mais frequência, sempre paradas, sempre olhando. Os sussurros se tornaram constantes, e os animais começaram a morrer sem explicação. Depois de alguns meses, não tive escolha. Vendi a fazenda para um preço ridículo e me mudei para a cidade. Nunca mais voltei, mas às vezes, nos meus sonhos, ouço aquelas vozes. Elas ainda chamam meu nome. E, no fundo, sei que um dia terei que responder. O sussurro na colheita. Meu nome é Joaquim Duarte, mas aqui na região do interior de Goiás, todo mundo me chama de Kim. Sou fazendeiro desde que me entendo por gente, seguindo os passos do meu pai e do pai dele antes disso. A fazenda Boa Esperança, com seus vastos campos de milho e soja, sempre foi meu orgulho, meu sustento, meu lar. Mas há uma noite específica, há cerca de 15 anos, que nunca saiu da minha cabeça. Uma noite que eu preferia esquecer, mas que insiste em me assombrar como se fosse ontem. Era meados de novembro, época de colheita. Os dias eram longos, quentes, e as noites, abafadas, com aquele silêncio que só a roça tem. Os trabalhadores da fazenda já tinham ido embora, e eu ficava sozinho com o velho Chico, meu braço direito, que trabalhava comigo desde que eu era menino. Chico morava numa casinha perto do curral, enquanto eu ficava na sede, uma casa grande,
mas já marcada pelo tempo. Tudo começou de forma sutil. Os cachorros começaram a ficar inquietos, latindo para o mato sem motivo aparente. Achei que fossem coatis ou algum bicho menor. Mas, na terceira noite seguida, o latido deles mudou. Era mais intenso, desesperado, como se vissem algo que não deviam. Numa dessas noites, saí com a lanterna para ver o que estava acontecendo. Caminhei até o terreiro e vi as vacas todas aglomeradas no canto mais distante do curral, tremendo como se algo as tivesse assustado. Mas, ao iluminar o campo, não vi nada além do mato alto balançando com o vento. Deve ser um lobo-guará, pensei, tentando acalmar a mim mesmo. Na manhã seguinte, encontrei marcas estranhas no chão, perto da cerca do curral. Pareciam pegadas, mas não de animal conhecido. Eram grandes, profundas, com 3 dedos, como se algo pesado tivesse passado por ali. Falei com o Chico, que olhou para as marcas e ficou pálido. Seu Kim, isso aqui não é coisa boa, não. O senhor já ouviu falar do vulto da colheita? Ele perguntou, hesitante. Eu ri, achando que ele estava inventando alguma história para me assustar. Mas Chico insistiu. É sério, patrão. Meu avô dizia que, na época de colheita, quando a terra é mexida demais, às vezes coisas antigas se despertam. Coisas que não deviam estar aqui. Naquela noite, fiquei mais atento. Não queria admitir, mas as palavras do Chico ficaram na minha cabeça. Me armei com a espingarda e deixei a lanterna carregada. Por volta da meia-noite, quando o silêncio era quase absoluto, ouvi um som que gelou minha espinha. Era um sussurro, baixo, arrastado, vindo do meio do milharal. Pensei que fosse o vento, mas o som continuava, como se alguém estivesse chamando meu nome, Kuui. Peguei a lanterna e a espingarda e fui até a varanda, tentando enxergar algo no escuro. O milharal balançava de forma estranha, apesar do vento ter parado. Resolvi descer e verificar. Caminhei devagar, com a lanterna iluminando o chão à frente. A cada passo, o sussurro parecia ficar mais próximo. Quando cheguei ao meio do campo, vi algo que nunca vou esquecer. Havia uma figura alta, magra, com braços desproporcionalmente longos. A pele era pálida, quase translúcida, e os olhos brilhavam como brasas. Estava parada, me encarando, sem se mover. Meu instinto foi levantar a espingarda, mas minhas mãos tremiam tanto que quase a deixei cair. A criatura deu um passo na minha direção, e foi aí que percebi que ela não fazia barulho ao caminhar, como se flutuasse sobre o chão. Quem tá aí? Gritei, tentando soar mais bravo do que realmente estava. Ela não respondeu, apenas estendeu a mão, como se quisesse que eu me aproximasse. Nesse momento, o sussurro voltou, mas agora vinha de todos os lados, como se dezenas de vozes estivessem me cercando. Corri de volta para casa o mais rápido que pude, sentindo um arrepio constante na nuca, como se a coisa estivesse logo atrás de mim. Quando entrei, tranquei a porta e apaguei todas as luzes, esperando que aquilo fosse embora. O resto da noite foi um tormento. Ouvi batidas na janela, arranhões na porta e, em certo momento, o som de algo pesado caminhando pelo telhado. Mas, quando o sol nasceu, tudo ficou em silêncio novamente. No dia seguinte, contei tudo ao Chico, que sugeriu chamar um padre. O padre veio, abençoou a casa, rezou no milharal e nos deu crucifixos para colocar em cada entrada. Por um tempo, tudo pareceu voltar ao normal. Mas, até hoje, toda vez que chega a época de colheita, sinto um arrepio estranho quando passo pelo milharal à noite. Nunca mais vi aquela criatura, mas às vezes ainda ouço os cachorros latindo desesperados ou percebo sombras se movendo entre as plantas. Não sei o que era aquilo, mas tenho certeza de que não era desse mundo. Se foi um aviso, uma maldição ou apenas a manifestação de algo antigo, nunca vou saber. Mas uma coisa é certa, a fazenda nunca mais foi a mesma depois daquela noite. O segredo na estrada da Fazenda Velha. Meu nome é Eduardo Moreira. Sou professor universitário,
e há alguns anos decidi me afastar um pouco do tumulto da cidade para passar um tempo mais próximo da natureza. A ideia era simples: me desconectar, respirar o ar puro do interior e me dedicar a escrever um livro sobre história rural. Escolhi visitar a fazenda do meu tio-avô Geraldo, um homem simples e reservado que sempre viveu em um canto remoto de Minas Gerais. A viagem de carro levou quase 7 horas por estradas que, na maior parte, eram bem cuidadas. No entanto, ao me aproximar da propriedade, o cenário mudou. O asfalto deu lugar a um caminho de terra batida, ladeado por árvores altas que bloqueavam a luz do sol. Mesmo em pleno dia, aquela estrada tinha algo de inquietante. Cheguei à fazenda no fim da tarde. Geraldo estava me esperando na varanda, sentado em sua velha cadeira de balanço, com um chapéu surrado cobrindo parte do rosto. Ele parecia cansado, mas seu sorriso caloroso foi o suficiente para me deixar à vontade. Seja bem-vindo, Dudu. A casa é simples, mas o coração é grande. Agradeci e descarreguei minhas malas. A casa era exatamente como me lembrava de visitas da infância: paredes de madeira, piso de tábua rangente e o aroma constante de café recém-passado. À noite, durante o jantar, Geraldo começou a falar sobre a fazenda. Contou sobre os anos difíceis de seca, os desafios de cuidar do gado e as poucas visitas que recebia. No entanto, havia algo que ele evitava mencionar. Sempre que o assunto chegava perto das terras além do riacho, ele mudava de assunto ou se fechava em um silêncio desconfortável. No dia seguinte, decidi explorar a propriedade. Geraldo me acompanhou no início, mostrando os currais, as plantações e o velho moinho. Mas quando sugere irmos até o riacho, ele se recusou. Não tem nada lá para ver, Dudu. Fique longe daquelas bandas, ouviu? A maneira como ele disse isso me deixou intrigado. Resolvi não insistir, mas a curiosidade já havia plantado sua semente. Mais tarde, enquanto Geraldo tirava sua soneca da tarde, peguei minha câmera e decidi ir até o tal riacho. O caminho era longo e sinuoso, e a vegetação parecia ficar cada vez mais densa e escura à medida que eu avançava. Quando finalmente cheguei, vi que o riacho era raso, com águas cristalinas que refletiam o céu. No entanto, o que chamou minha atenção foi uma trilha estreita que seguia para dentro da mata. Contra meu melhor julgamento, decidi segui-la. A trilha me levou a uma clareira onde havia uma construção abandonada, uma cabana de madeira em ruínas. O lugar parecia ter sido abandonado há décadas, mas o chão estava marcado por pegadas recentes. Dentro da cabana, encontrei móveis quebrados, roupas rasgadas e uma sensação de que eu não estava sozinho. Enquanto examinava o local, ouvi um som vindo do lado de fora. Era um som baixo, quase um sussurro, mas que parecia cercar a cabana. Fui até a janela e vi, entre as árvores, uma figura. Era alta, magra, e parecia me observar sem se mover. Corri para fora, mas não havia mais ninguém ali. Voltei para a casa de Geraldo, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas minha imaginação. Durante o jantar, não mencionei nada sobre a cabana. Geraldo parecia inquieto e, em certo momento, perguntou: "Você foi lá, não foi?" Neguei, mas ele sabia que eu estava mentindo. "Escute, Dudu. Eu não devia te contar isso, mas você precisa saber. Aquelas terras não são normais. Desde que eu era pequeno, ouvia histórias de gente desaparecendo, de coisas que não fazem sentido. E aquela cabana foi onde encontraram o corpo do antigo dono da fazenda, com marcas que ninguém conseguiu explicar." Ele não disse mais nada, mas naquela noite, acordei com um som vindo do lado de fora. Olhei pela janela e vi luzes fracas, como lanternas, se movendo em direção ao riacho. Peguei uma lanterna e saí, sem saber exatamente o que esperava encontrar. Quando cheguei ao riacho, vi 3 figuras, todas usando roupas antigas e sujas. Elas pareciam cavar algo próximo à margem. Meu coração disparou, mas eu não consegui me mover. Uma das figuras se virou e me olhou diretamente. Seus olhos eram vazios, como buracos negros. Corri de volta para casa, mas quando cheguei, Geraldo estava na varanda, segurando uma espingarda. "Eu te avisei para não ir lá", disse ele, com a voz tremendo.
Naquela noite, não consegui dormir. No dia seguinte, fiz as malas e disse a Geraldo que precisava voltar para a cidade. Ele não tentou me convencer a ficar. De volta à cidade, tentei esquecer o que vi. Mas, até hoje, às vezes acordo no meio da noite com a sensação de que aqueles olhos ainda estão me observando. E sempre que passo por uma estrada cercada por árvores, lembro-me da fazenda da colina e do que deixei para trás.